Oi, turma, tudo bem? Então, estou aqui para a nossa aula de português, de língua portuguesa. Lá na página 36 vai falar sobre debate. Já vou logo explicando que essa aula seria assim uma aula bem prática mesmo, bem divertida em sala de aula, que era para realmente existir grupos em sala de aula que um pudesse estar debatendo com o outro, ou seja, cada um expressando a sua opinião sobre determinado assunto. E o assunto é ainda sobre água, sobre o verbete que a gente leu nas aulas anteriores. Ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que para chegar até a nossa casa, ela passa por um processo de tratamento. Esse tratamento e a distribuição da água envolve custos, dinheiro, não é isso? Que são repassados para quem a consome. No entanto, sendo a água um recurso natural, será que deveríamos pagar para consumi-la? Nós pagamos pela água que utilizamos, não é? Chega lá uma continha todo mês falando de quanto utilizamos, né, de água por mês e o quanto nós iremos pagar, um valor. E aqui é o grande debate. Será que deveríamos pagar para consumi-la, já que a água é um recurso natural? E aí, o que vocês acham? Deveríamos pagar? Aqui, nós vamos aqui ver dois textos que tratam dessa questão, certo? Prestem bastante atenção nos dois textos do que eles vão estar falando. Cada um vai expressar uma opinião diferente. Texto 1, cobrança. Cobrar hoje, poupar para o futuro. Esse é o título. Cobrança da água traz a ideia de mais uma despesa a pagar entre tantas outras que já temos, incluindo a conta de água. Então, por que cobrar a água? É preciso entender, em primeiro lugar, que o que se tem cobrado hoje não é o uso, mas o serviço. Ou seja, aqui está falando que não é cobrado o uso que utilizamos, e sim o serviço, o tratamento no qual essa água tem que passar para chegar na nossa casa. Captação e tratamento e distribuição da água. Segundo que, sem a cobrança, quem se beneficia são aqueles que usam mal ou poluem as águas, prejudicando a todos, sem ter que responder por isso. A principal razão é que usamos a água como um bem infinito, não reconhecendo que ela tem um valor econômico e que este recurso se tornará muito caro para as futuras gerações. Agindo dessa maneira, estamos pensando no hoje, mas não no amanhã. Isso aqui foi do Educação Ambiental de Cadernos. Água para a vida, água para todos. Certo? Aqui no texto 2, água deve ser entendida como um bem comum. Defendem participantes de fórum, que foi publicado em 11/1/2018, às 18h14, por Helena Martins, a repórter de Agência Brasil, em Brasília. Em meio à crise ambiental que o mundo vivencia, representantes de instituições públicas, academia e organizações da sociedade civil reuniram-se para discutir a sustentabilidade na relação com a água do planeta e reivindicar uma boa compreensão da sociedade acerca da água. No Águas pela Paz, segundo o Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade, que é o quê? É o que diz respeito a várias áreas do conhecimento. Realizado nesta quinta-feira, dia 11, em Brasília, foi feita a defesa de que a água deve ser reconhecida como um bem comum, não como uma mercadoria. Passando lá para a página 37, temos aí o item A. Os dois textos que você leu apresentam informações sobre o uso da água. A respeito deles, faça a relação adequada. O que é a relação? Você irá ligar, certo? O texto 1. O texto 1 é um texto de opinião ou é uma notícia? Dá para saber as informações bem direitinho, porque numa notícia
Como já estudamos, a notícia ela tem que ter a data, tem que ter a hora, onde foi publicado e por quê, não é? E aí vocês irão analisar qual dos dois é um texto de opinião e qual dos dois é uma notícia. No item B, os dois textos apresentam um mesmo ponto de vista a respeito do uso da água, sim ou não? Aí você irá aí dizer se sim ou se não. Como vimos aí, já dá para ter uma resposta, não é? Que cada um vai falar de uma maneira diferente sobre o uso da água. Então, as opiniões são o que? Diferente. Então, os dois textos, eles não apresentam a mesma opinião. Só que aí você vai explicar o porquê. Tem dizendo, ó, porquê. Você tem que explicar, não é só colocar a palavrinha lá, não, e pronto, não. Na segunda, a terceira e a quarta questão, essas aí era para ser realizada em sala, porque era algo que iria ser criado em sala. Não tem como eu pedir aqui para vocês criar, né, um debate sobre o assunto, porque vocês não irão debater sobre o assunto, simplesmente irão fazer e irão mandar, tá certo? Aqui, depois você vai passar lá para a página 38, onde nós vamos dar continuidade a falar. Todos somos responsáveis pela preservação da água no planeta. Levando isso em conta, assinala as atitudes do dia a dia que você considera sustentável. Aí você irá ver 4 opções, irá marcar quais delas são atitudes que a gente tem que considerar sustentáveis, certo? Segunda questão, pense sobre a questão a seguir e anote as suas conclusões, aí é sua opinião. Como o enxágue do tanque ou da máquina de lavar roupa pode ser reaproveitado, ou seja, a água que é utilizada ali para lavar, para enxaguar a roupa, como ela pode ser aproveitada em quê? Gente, existem diversas maneiras que a água pode ser reaproveitada, principalmente sendo da máquina de lavar ou do tanque, certo? Você vai colocar aí as opções. E no item B, como economizar a água ao lavar a louça? Como é que podemos economizar a água? Se você não souber, pergunte aí à mamãe que ela sabe como economizar, ou então faz aquela pesquisazinha rápida, certo? Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre boleto e fatura, que tem muito a ver relacionado à cobrança que a gente acabou de ver aqui no debate. O boleto e a fatura é aquele papelzinho que chega todos os meses na nossa casa. Se a gente comprar algo, ele vai chegar na nossa casa comprovando que você comprou e você precisa pagar. Como a gente falou, existe o papel de água e tem também o da energia, tem uma compra de um tênis, de uma roupa, de um eletrodoméstico, tem o boleto ou a fatura. 38, primeira questão. A água que consumimos no dia a dia tem um custo. Esse custo é repassado ao consumidor por meio de um boleto de pagamento. Observe na próxima página o boleto de água e entenda o que significam alguns de seus dados. Vou mostrar aqui para vocês, certo? O boleto, que é esse, que está lá na página 39. E aqui, nesse boleto, aqui tem algumas descrições, certo? Tem uma parte, a primeira parte aí vai identificar a empresa que é responsável pelo serviço. Aí é a Cenepa, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. E tem também o endereço. Bem embaixo tem assim, ó, matrícula, que vai identificar o imóvel. Lá na partezinha laranja, vai identificar a categoria deste imóvel. E depois, tem umas informações embaixo, que vai evidenciar que a água foi tratada e testada, estando, portanto, adequada para o consumo. Depois vai mostrar o consumo de água nos últimos 11 meses. E, por último, vai informar o valor total referente ao consumo e as tarifas de esgoto e serviços prestados, certo? Eu tô com um aqui em mãos, que é o da Enel, que é a de prestação de serviços de energia elétrica,
certo? Como vocês perceberam, ó, tem aqui a Enel, tem aqui o número do cliente, aqui embaixo a gente consegue identificar o valor total, aqui tem alguns avisos, tem a data de vencimento, tem aqui, ó, uma descrição sobre cada coisa que está sendo utilizado, juros, bônus, tudo isso para poder chegar ao valor total. Na casa de vocês, vocês também podem estar observando. Depois disso, vocês irão passar lá para a página 40 para responder de acordo com o boleto, né? De acordo com o texto, para que serve o número identificado da matrícula, o DV? Ele identifica o valor da conta, é isso? Ou ele vai identificar os dados do responsável pela conta da água? Terceira, a conta apresentada refere-se à empresa Sanepar. Em qual estado brasileiro está localizada essa empresa? Você volta lá e vai lá estar dizendo bem direitinho qual é o estado. Como se chama a empresa que presta serviços de saneamento básico na região onde você mora? Aqui, onde a gente mora. Você pode estar pegando o papel de vocês de água e estar olhando como é chamada a empresa. Quarta, a categoria indica o tipo de imóvel em que a ligação da água foi feita e cujo consumo está sendo medido. Se o consumo observado fosse o de sua casa, qual seria a categoria? É uma indústria, comercial ou residencial? Da sua casa, chamamos a casa de residência, então é residencial. Olha aí, já deu uma resposta. Quinta questão, segundo a descrição dos dados da conta de água, o que indica a data de vencimento? E a sexta, a conta de água que você leu é composta, em sua maioria, de textos ou tem palavras e números? É uma dessas duas opções. Depois você vai aqui escrever para que serve a conta de água que você leu. Para que serve a conta de água? Ela é o quê? Ela serve para apresentar que o usuário, né, acompanhe o seu consumo, para poder saber o que foi consumido, como está sendo tratada e a qualidade da água, e depois que eu possa estar realizando o pagamento por meio do código de barras, certo? Essa é a nossa aulinha de hoje. Espero ter ajudado, porque a tia leu questão por questão, explicou direitinho. Vocês respondam e mandam aqui para a tia dar aquela correção, certo? Beijão!